Fala galera, bora para mais um comparativo. E hoje é um daqueles comparativos que causam uma verdadeira dúvida na nossa cabeça na hora da gente comprar. Afinal de contas, não é qualquer chuteira que pode fazer frente a uma Mizuno Morelia Neo 3 Beta. Mas quando a gente coloca ela ao lado de uma Mercurial Vapor 13 do Techcraft, aí sim a briga fica boa. Então se você quer saber quem leva melhor nesse comparativo de hoje, é só você me acompanhar até o final do vídeo. Eu sou o Vitor e você está na Futebox. Antes da gente começar a fazer esse comparativo de hoje, vai aqui aquele velho lembrete. Lá no site da Centauro é onde você vai conseguir encontrar as suas chuteiras preferidas com um desconto extra de 10%. É só você utilizar o cupom da Futebox digitando a palavra Futebox no seu carrinho de compras que o desconto será aplicado automaticamente. Mas lembrando, esse cupom vale apenas para aqueles produtos que são vendidos e entregues pela própria Centauro. Também ficam excluídos dessa promoção aqueles produtos que são lançamento ou que tem ali aquela tarjinha escrito lançamento ali na sua grade de escolha de produtos. Então só você ficar atento a esses detalhes que você vai conseguir o seu desconto extra. Para a gente começar a fazer o comparativo de hoje, a gente vai analisar os seguintes aspectos em cada uma dessas chuteiras. Nós vamos ver o cabedal, o solado, o ajuste e o conforto, o preço e o peso de cada uma dessas duas chuteiras. As duas chuteiras são consideradas Speed Boots ou chuteiras de velocidade. Elas têm aqui basicamente a mesma ideia. Mas também vale lembrar que a Mercurial Vapor 13 do Techcraft é uma edição especial, já que a sua versão regular ela não conta com cabedal em couro de canguru. Ela tem apenas um cabedal feito em fly knit revestido por uma película sintética. Enquanto aqui na Mizuno Morelia Neo 3 Beta, essa daqui sim já é uma versão regular que conta tanto com Barefoot Knit quanto também com o couro de canguru. Mas é justamente essa edição especial que traz aqui e que também compete muito mais diretamente com a Mizuno Morelia Neo 3 Beta, justamente pelo fato dela incorporar esse cabedal em couro de canguru. Mas diferente da Mizuno Morelia Neo 3 Beta, aqui na Mercurial Vapor 13 do Techcraft nós temos um couro de canguru englobando praticamente todo o seu cabedal, ficando restrito apenas aqui a essa parte do calcanhar e a essa parte que vem aqui no solado, que tem aqui simplesmente mesmo um material sintético revestindo essa parte. O restante da chuteira ela também tem o fly knit aqui por baixo, e esse revestimento que é feito por uma película sintética na sua versão regular é feito aqui pelo próprio couro de canguru. Esse couro de canguru ele também recebe o tratamento do ACC, que é o All Conditions Controls, e que permite você utilizar essa chuteira em qualquer condição climática. Mas é muito bacana essa maneira que a Nike construiu essa chuteira, dando a ela basicamente uma película de couro de canguru e que a deixa muito mais macia do que a sua versão regular. E para mim, ela sai na frente aqui nesse caso da Mizuno Morelia Neo 3 Beta, justamente por ela possuir o couro de canguru em uma área muito maior do que essa sua concorrente, que tem apenas o couro de canguru aqui na sua biqueira e que também, modéstia à parte, é um couro muito macio com toque extremamente confortável. E o restante todo da chuteira recebe o Barefoot Knit sendo revestido por uma película sintética que vai dar uma melhor proteção para a chuteira e também vai ajudar a repelir melhor a água. Outra coisa também que a gente pode notar com relação ao cabedal dessas duas chuteiras, no qual eu já utilizei todas as duas, a gente pode perceber que, por exemplo, a Mercurial Vapor está um pouquinho mais alargada, justamente por eu já ter utilizado, o couro já começou a ceder um pouquinho mais, tomando aqui a melhor forma do meu pé. Já a Mizuno Morelia Neo 3 Beta, a gente pode perceber que ela possui a sua forma mais original, que ela não cedeu tanto. Isso se dá muito ao fato da Mercurial Vapor possuir o couro de canguru em todo o seu cabedal, já que, como eu falei, o couro ele estica um pouquinho, vai tomando aí a forma do seu pé.
E já que aqui na Morelli Neo 3 Beta, como a gente acabou de ver, possui o couro apenas aqui na biqueira, o restante da chuteira vai conseguir manter o seu formato original por muito mais tempo. Obviamente que a gente tem aqui os lados positivos e os lados negativos de cada uma de suas situações. Enquanto aqui na Mercurial Vapor 3 do Techcraft a gente vai ter um melhor conforto sendo adquirido com menor tempo, aqui na Morelli Neo 3 Beta a gente vai poder ter aqui, entre aspas, aí uma chuteira que pode ter a sua forma e a sua durabilidade com relação a esse ponto por um tempo muito maior, já que a Mercurial Vapor 3, como ela já começou a se alargar, pode ser que ela perca o ajuste com um tempo muito menor, coisa que não vai acontecer aqui com a Mizuno Morelli Neo 3 Beta. Então vai muito também aí do gosto de cada uma das pessoas. Do meu ponto de vista, para o meu próprio gosto, eu acredito que, como eu falei, a Mercurial Vapor 3 acaba saindo na frente, principalmente por ela conseguir oferecer um conforto em um espaço de tempo muito menor. Já o solado das duas chuteiras tem aqui as suas diferenças e não são poucas. Aqui realmente nós temos algo bem diferente uma da outra, ideias bem diferentes de uma chuteira para a outra. Eu acredito até que aqui no caso da Mercurial Vapor 13 é algo que converge mais com a ideia de Mercurial em si de ser uma chuteira de velocidade, de ser uma speed boot, já que com travas Chevron em sua totalidade, a gente tem aqui uma melhor tração e que também vai poder oferecer aí, entre aspas, até um pouquinho mais de velocidade em nossa corrida, principalmente falando naquela corrida nossa para frente. Essa daqui também é uma placa um pouco mais moderna daquela que a gente encontra aqui na Mizuno Morelli Neo 3 Beta, que são uma placa que contém travas totalmente cônicas, apenas essa daqui no centro da chuteira e que o pessoal até chama aqui de pino estabilizador, que é uma trava longitudinal. O restante todo, como a gente pode ver e como eu falei, são travas redondas. Aqui nesse caso a gente vai ter até o melhor conforto em relação a Mercurial Vapor 3. E aqui mais uma vez também a gente vai ter algo aí que vai muito do gosto de cada uma das pessoas. Aquele que busca o melhor conforto opta pela Mizuno Morelli Neo 3 Beta, enquanto a pessoa que busca mais tração acaba optando aqui pela Mercurial Vapor 3. Agora, em relação à flexibilidade da placa, a gente pode perceber que aqui na Mercurial Vapor eu também não faço muito esforço, ela já se dobra com maior facilidade, mantendo a rigidez aqui no meio pé e também garantindo aí, obviamente, uma melhor estabilidade para os nossos pés. Já aqui, o solado da Mizuno Morelli Neo 3 Beta, ele é até bem mais flexível daquilo que a gente encontra ali na Mercurial Vapor, mas ainda assim nós temos essa parte aqui bem estável, bem rígida, que vai garantir aí uma estabilidade muito boa para os nossos pés. Eu acredito até que no conjunto da obra, para aquela pessoa que vai procurar um pouquinho mais de conforto, vai mesmo optar pela Mizuno Morelli Neo 3 Beta. E eu ainda acho também que essa placa vai ser melhor, porque ela não vai deixar de oferecer para a gente uma boa tração. É coisa mínima aqui de diferença que a gente vai perder de uma trava que tem aqui seu formato Chevron para uma trava redonda. Então nesse caso, eu acredito que realmente a placa da Mizuno Morelli Neo 3 Beta fica na frente. Um dos pontos mais importantes das Speed Boots é exatamente o peso de cada uma delas. É aquele negócio, quando a gente fala em chuteira de velocidade, em Speed Boot, a gente sempre olha aí quase que primeiro, até mesmo aí antes do preço de cada uma delas, eu acho que é o peso, né? A gente sempre fica aí, pô, será que vem uma chuteira leve, aquela coisa toda? E nesse caso aqui, nesse pequeno comparativo da Mizuno Morelli Neo 3 Beta com a Mercurial Vapor 3 do Techcraft, a gente tem que basicamente com um empate técnico, já que as duas chuteiras estão bem próximas aí dos 200 gramas, o que faz aí que as duas converjam aí com as suas próprias ideias, né, por ser uma chuteira de velocidade que quer também oferecer um bom conforto, mas ainda assim preservando as suas raízes de Speed Boots. São pesos bem aceitáveis para os dias atuais e que não perdem em nada aí para as suas principais concorrentes, ou até mesmo falando aqui no caso da Mercurial Vapor, para a sua versão regular, a Nike ainda conseguiu manter com o couro de canguru um peso bem baixo. Até mesmo porque lembrando aí que o couro de canguru é um material um pouco mais pesado
que os materiais sintéticos ou materiais têxteis, e ainda assim as marcas conseguiram manter com o material natural, com o couro natural, um peso bem baixo. Agora que nós já vimos basicamente todos os detalhes que nos interessam neste comparativo, é hora da gente calçar as duas chuteiras e ver o que elas podem nos oferecer em relação ao ajuste e ao conforto. E dessa vez não vai ser só com relação a uma primeira impressão ao On Fit, já que, como eu falei, eu já utilizei as duas chuteiras e vou poder passar para você algo um pouco mais preciso do que você pode esperar por essas duas chuteiras. As duas chuteiras têm exatamente o mesmo tamanho, elas têm um tamanho de 41 aqui no Brasil, que correspondem ao mesmo tamanho também na tabela das duas marcas, que é o 9,5 americano e também o 27 centímetros e meio. Então, quando a gente olha para a grade de tamanhos das duas marcas, a gente pode esperar algo muito próximo com relação ao ajuste e também ao conforto que essas duas chuteiras podem oferecer. Mas na hora que a gente coloca ela nos pés, a gente logo percebe que há uma diferença enorme com relação principalmente ao ajuste dessas duas chuteiras. Com relação ao comprimento principalmente, já que a Mizuno Morelia Neo 3 Beta, nós temos uma pequena folguinha aqui no bico da frente. Não é nada demais que faça com que a gente desça alguma numeração para ter um ajuste melhor. É apenas aquela folguinha mesmo para poder deixar os nossos pés um pouquinho mais confortáveis. Já a Mercurial Vapor 13 do TechCraft oferece aqui um comprimento e um ajuste nas laterais muito preciso. É de fato uma chuteira bem apertadinha, mas como a gente também pôde ver que ela já se alargou um pouquinho, ela vai tomando aí a forma do seu pé e ficando cada vez mais confortável. Agora, com relação à Mizuno Morelia Neo 3 Beta, a gente também pode perceber que é uma pequena folguinha aqui no seu colar, mostrando que essa chuteira pode ser até mesmo um pouco mais democrática que a Mercurial Vapor, conseguindo atender assim aqueles tipos de pés que são até mesmo um pouquinho mais largos. Então, como eu falei, para uma chuteira um pouco mais democrática, a Mizuno Morelia Neo 3 Beta acaba saindo na frente. E em um primeiro momento, a Mercurial Vapor 13 vai atender melhor aquelas pessoas que, assim como eu, possuem os pés bem mais estreitos. Para os dois casos aqui não tem a menor necessidade da gente aumentar ou descer qualquer numeração para ter um melhor ajuste ou um melhor conforto. Então, olhando aqui elas por elas, a Mizuno Morelia Neo 3 Beta acaba saindo na frente justamente por conseguir atender a melhor a vários tipos de pés diferentes. Mesmo a gente tendo visto todos esses pontos para trás e mesmo que todos esses pontos que a gente viu tendem a ser apenas para uma chuteira, se chega na hora do preço, a gente ver que a outra está mais barata, é perigoso da gente coçar a cabeça e acabar levando sim aquela chuteira mais barata. Mas obviamente isso daí também pode ser uma escolha pessoal, mas que isso de fato ele tende e muito a pesar na sua escolha, com certeza. E olhando apenas friamente para os números que o preço de cada uma dessas chuteiras aqui dão, a gente pode acabar definindo sim por qual dessas duas chuteiras comprar. A Mercurial Vapor 13 do TechCraft não chegou a ser vendida oficialmente aqui no Brasil. Eu tenho essa daqui porque eu fiz a importação dela dos Estados Unidos. Mas de qualquer maneira, ela teve sim um ensaio de vendas sendo feito aqui no Brasil. Inclusive até mesmo com o preço sendo estipulado em R$ 1.400. Ah, mas como é que você sabe disso se ela não chegou a vender? Basta você ir lá no Google e digitar Nike Mercurial Vapor 13 TechCraft, colocar em imagens que você vai ver lá no site da Nike aqui no Brasil o preço dessa chuteira sendo estipulado. Obviamente que na hora que você clica para poder ir para a página vai aparecer produto indisponível, mas ali na página do Google ele acaba por revelar o preço que seria praticado por essa chuteira. Já a Mizuno Morelia Neo 3 Beta, ela chegou custando R$ 1.100, mas nesses últimos dias ela vem tendo aí um desconto de 30%, tendo aí o seu preço sendo praticado em R$ 770. Olhando aí apenas por preço cheio, de qualquer maneira, a Mercurial Vapor 13 do TechCraft fica bem mais cara. E olhando chuteira por chuteira, as duas são excelentes. E por que não a gente economizar aí quase que R$300? Na verdade, quase não, né? Economizar R$300 em uma chuteira e levando uma baita de uma chuteira que é a Mizuno Morelia Neo 3 Beta. Então,
olhando pelo menos friamente para os preços, não tem nem como. A Mizuno Morelia Neo 3 Beta leva a melhor. Olhando para o final do comparativo, a gente acaba vendo aí que a Mercurial Vapor 3 do Techcraft tem sim os seus benefícios, também tem os seus malefícios, principalmente com relação ao preço. Também vale isso para a Mizuno Morelia Neo 3 Beta, que oferece aqui um ajuste não tão bom para aquelas pessoas que têm os pés mais estreitos, mas em contrapartida, ela é bem mais democrática, oferecendo um ajuste para os variados tipos de pés. De qualquer maneira, eu acredito ainda que no conjunto da obra, a Mizuno Morelia Neo 3 Beta acaba levando a melhor, mesmo preferindo o cabedal do que a Mercurial Vapor pode oferecer, que é o cabedal feito totalmente em couro de canguru, misturando também com o excelente Fly Knit da Nike. Mas é o conjunto da obra que manda, e aqui, dessa vez a gente tem que dar o braço a torcer, tem que deixar um pouquinho a Mercurial de lado e manter a Mizuno Morelia Neo 3 Beta como realmente um ponto fora da curva. É difícil de alguma chuteira acabar batendo a Mizuno Morelia Neo 3 Beta, mesmo na sua versão Elite, na sua versão que é feita lá no Vietnã ou na Indonésia, que são aí do mesmo patamar, são do mesmo nível. Agora imagina só se a gente coloca uma versão japonesa, aí realmente não tem nem conversa, as duas vão acabar levando a melhor. Para mim, a Mizuno Morelia Neo 3 Beta continua sendo a melhor Speed Boot do mercado. E você, o que achou do comparativo dessas duas incríveis Speed Boot? Você concorda comigo na eleição da Mizuno Morelia Neo 3 Beta para a melhor Speed Boot do mercado? Ou você ainda consegue manter a Mercurial como a melhor Speed Boot? Então me conta tudo aqui nos comentários para a gente poder bater aquela boa resenha. Nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like e também não deixe de se inscrever se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!